é a diferença entre estudar inglês e adquirir o idioma inglês? Se você é uma pessoa que vem tentando e deseja muito escutar o que as pessoas falam em inglês, entender o que elas falam, interagir com as pessoas falando, produzindo linguagem, entender esta diferença entre estudar e adquirir, vai mudar todo o jogo para você. Eu sou Leonardo Leite, eu sou professor há mais de 30 anos. Então, eu resolvi mostrar para você esta diferença, porque para mim fez muita diferença. Eu fui um aluno de inglês que se preocupava muito com o estudo. Eu lidava com o inglês como se fosse uma matéria. Então eu tinha que aprender várias coisas para poder ter uma base e avançar para níveis intermediários, avançados, proficientes. Isso não existe e eu vou te mostrar por quê e por que você não precisa desse esforço tanto como eu tive no começo para poder adquirir o idioma inglês e não simplesmente estudá-lo. Então eu vou colocar aqui na tela para você o que significa adquirir o idioma inglês, qual que é a real diferença. E eu vou mostrar aqui para você, eu fiz um PDF. E o que é estudar inglês? Qual que é a diferença? Então eu vou mostrar para você como que você provavelmente aprendeu a vida toda e contaram para você que você tinha que fazer essas coisas. E depois eu vou mostrar qual que é a diferença das atividades sobre adquirir o idioma inglês. Estudar inglês é como... O estudar inglês significa seguir um conteúdo programático. O que é um conteúdo programático? São temas sobre o idioma que você vai seguindo um por um, como se fosse num livro de gramática, num método de uma escola tradicional. Então, estudar inglês significa seguir um conteúdo programático. Inclusive, você já viciou tanto nisso que quando você vai observar um curso de inglês, quando você vai comprar um curso de inglês, você quer ver o conteúdo programático. Aquilo que eles dizem que você vai aprender. E talvez você aprenda. Você só não adquire o idioma. Vamos lá. Quando você vai estudar inglês, você vai seguir um conteúdo programático, você vai aprender tempos verbais, vão te ensinar pronomes, advérbios, artigos definidos e indefinidos, substantivos contáveis e incontáveis, não é assim? Phrasal verbs, né? Phrasal verbs. Nossa, eu quero aprender muito os phrasal verbs, regras gramaticais, verbos auxiliares, verbos modais. Léo, posso usar o can? Para que serve o can? Para que serve isso? Para que serve isso? Qual que é a diferença de substantivo contável para incontável? E por aí vai. Você aprende também o que você pode fazer e o que você não pode fazer no inglês. É ou não é assim? Fala a verdade. E este processo de estudar inglês é baseado em ler, escutar ou assistir palestras sobre esses temas aqui, sobre o conteúdo programático. Então, quando você vai aprender um tempo verbal, o professor te dá uma palestra sobre aquele tempo verbal. Ele começa a aula dizendo: hoje nós vamos aprender present perfect. Aí ele começa a contar a história do present perfect, por que present perfect, para que serve o present perfect, como se você devesse saber present perfect para poder falar, escutar o que os outros estão falando em inglês e conseguir dizer as coisas que você quer. Não é verdade? Então, o estudar inglês é este processo. Você aprende esses tempos verbais? Aprende. Você aprende artigos definidos, indefinidos? Sim. Você consegue fazer uma prova do Enem? Uma prova escrita em inglês? Provavelmente sim, e provavelmente bem. Você consegue se comunicar bem com os outros, você se sente bem, você sente que você tem o idioma como ferramenta para você ou não?
Então agora eu vou mostrar para você a diferença das atividades, o que a gente faz, o que eu fiz. E é interessante isso, porque eu só descobri isso depois que eu aprendi. Né? Então eu gastei muito tempo aprendendo e ninguém me falou isso. Eu tive que aprender. Portanto, eu estou passando para você a minha experiência. Se você não concorda, se o que eu estou mostrando para você aqui não faz sentido para você, simplesmente descarte e continue seguindo o seu caminho, que provavelmente vai ser do estudo. Vamos ver aqui o adquirir o idioma inglês. Preste bastante atenção, tá? Como é que eu adquiri o idioma inglês? Não é que como é que eu adquiri fluência, não. Como é que o inglês passou a fazer parte das coisas que eu sei fazer, tá? Escutar e ler. Ler e escutar. Muitas vezes. Descobrir o que você escutou e leu. Isso faz parte da experiência do idioma. Você vai descobrir o que você escutou e o que você leu. Escutar e ler novamente. Entender ao escutar e ler. Em seguida, entender e ao escutar, somente escutando. E você está entendendo o processo que eu estou querendo dizer? Vamos passar para o próximo aqui. Escutar a mesma coisa novamente e entender cada vez mais automaticamente. Quando você viaja para os Estados Unidos e vai morar nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no Canadá, num país de língua inglesa, é isso que acontece. Você escuta as mesmas coisas todos os dias. Você convive dentro do seu cotidiano. Isso se o seu cotidiano incluir a exposição ao inglês. Porque muita gente viaja para o exterior, só convive com pessoas que falam português, e isso não acontece. Ok? Mas se você se expor, é isso que vai acontecer. Você vai escutar pessoas, você vai escutar televisão, você vai escutar mídia, você vai escutar YouTube todos os dias e provavelmente, se você trabalha, se você vive em um meio, você vai escutar a linguagem daquele meio que você convive todos os dias. Todos os dias. E quanto mais você faz, mais você escuta automaticamente, mais rapidamente. Você para de traduzir, porque é sempre as mesmas coisas e eu vou te explicar por quê. Aprender as frases que escutou e leu. O que te interessa é aquilo que você escuta e lê numa base diária, cotidianamente. É isso que te interessa. O que você quer é conseguir se virar nos diálogos do seu dia a dia. Portanto, é importante você deixar os seus ouvidos em pé, treinar os seus ouvidos para observar aquele tipo de linguagem, aquele tipo de frase, aquele vocabulário que você escuta todo dia, cotidianamente, ok? E aprender as frases, independente de que tempo verbal seja. Aprender o vocabulário sobre o que você escutou e leu. O que isso significa? É você aprender o idioma, treinar o idioma inglês através de contextos. Então, você se insere dentro de um contexto, de uma situação, e você aprende o vocabulário daquela situação. E se aquela situação for uma situação rotineira e cotidiana, você vai escutar várias vezes até que você já sabe o que dizer. E vai conseguir dizer por ter escutado muitas vezes. Em seguida, escutar perguntas sobre o que você escutou e leu. Agora eu já estou entrando aqui no processo que eu uso, tá? Então você vai escutar perguntas sobre aquilo que você vem escutando e lendo. Você vai arriscar, mesmo que timidamente,
responder algumas perguntas em voz alta. Você é obrigado a responder em voz alta? Não, você vai responder o que você conseguir dizer. Percebe que é uma simulação de uma situação de imersão em um local que só fala inglês? Você está observando isso? Arriscar dizer algumas coisas sobre o que você escutou e ou leu, ou escutou e leu junto. Arriscar dizer algumas coisas sobre aquilo que você ouviu, recontar aquilo que você ouviu, com as palavras que você já domina, que são ativas para você, e não repetindo igual papagaio do jeito que você escutou. É muito interessante, você vai perceber que um dos grandes problemas dos falantes de português e uma das grandes frustrações é que eles percebem que estão melhorando a escuta, estão melhorando a compreensão e travam na hora de falar. Uma das mais sérias e principais razões para a pessoa travar é porque ela cria uma expectativa falsa, evidentemente. Ela cria uma expectativa de que ela vai falar inglês com a mesma naturalidade que ela fala o português, com a mesma bagagem, com o mesmo estudo, com o mesmo tempo que ela tem de convívio e de aquisição do português, ela cria a expectativa de que vai dizer as mesmas coisas. E aí trava. Por que trava? Porque você cria uma frase em português para você fácil de fazer, mas muitas vezes uma frase complexa por você ser nativo do português, e aí você tenta reproduzir aquela frase literalmente em inglês. E por isso que você trava, que não vai funcionar. Não tem como você transformar anos de prática com o seu português em pouco tempo, transformando tudo para o inglês. Não é assim que funciona. Você vai arriscar fazer as perguntas que você escutou sobre aquele assunto para outra pessoa. Porque perguntas não é uma coisa tão fácil assim. Para nós, fazer perguntas em português, nós sabemos. Fazer perguntas em inglês demanda prática, demanda treino e não estudo de regras de como fazer perguntas em inglês. Que se eu ponho o verbo antes ou não, não é por aí. Não é por aí. Ok? É escutando os outros te perguntar, e de tanto eles te perguntarem, você acaba aprendendo a perguntar a eles também. Escutar novamente com atenção na pronúncia. Arriscar repetir o que você escutou, tentando imitar os sons da fala que você escuta. Isso é algo que, quando nós estamos imersos em uma cultura daquele idioma, no caso o inglês, a gente tenta fazer isso o tempo inteiro, caso você esteja interessado em se comunicar o mais rápido possível com as pessoas daquele idioma. Repetir esse processo que eu acabei de mostrar para você diversas vezes, até que fique super confortável com o assunto que você escutou, com o assunto que você leu, com o assunto que você entendeu, com o assunto com o qual você arriscou várias vezes falar sobre ele. Mesmo que você tenha falado tudo errado, mesmo que tenha saído tudo errado. Esse processo contínuo de fazer isso aqui todos os dias, ok? Escutar e ler, aprender o que você escutou, depois volta para escutar já sabendo o que significa, aprender as frases, aprender o vocabulário, escutar de novo, responder perguntas sobre aquele assunto, arriscar dizer algo sobre aquele assunto. Então, resumindo, tem um resumo aqui, ó. Eu fiz um resumo aqui, ó. Resumindo,
Provavelmente você está no estágio de estudar inglês ou já esteve e obviamente que abandonou, ok? Estudar inglês passivo e totalmente instrumental, zero conexão com a sua realidade, zero associação com contextos. É mais ou menos assim: terminou o material, terminou o conteúdo programático, você terminou o seu curso. Não é assim? Os cursos de inglês não é isso, gente. Você terminou o conteúdo programático, terminou o curso. That's it. Ok? Agora, observe o que é o que significa adquirir o idioma inglês, envolver-se com o idioma inglês, usar o idioma inglês. Aqui, ó. Você se envolve com o contexto no qual você está exposto ou exposta em inglês. Uma história, por exemplo. Eu estou dando esse exemplo porque eu vou falar das Magic Stories aqui, ok? Se você nunca ouviu falar sobre as minhas Magic Stories, continue neste vídeo que eu vou te explicar. Não há memorização de coisas, você não memoriza nada, você simplesmente descobre mais coisas novas a cada vez que você se conecta ou reconecta com aquele contexto. Por isso é importante você repetir, escutar e falar sobre a mesma coisa durante algum tempo, durante alguns dias. A escuta e a compreensão sempre vem antes da fala. Eu vou repetir isso. A sua habilidade de escutar e compreender, ela chega primeiro para você. O erro é que a gente cria a expectativa que acontece tudo junto, né? O mesmo tanto que você escuta e entende, você vai dizer, você vai falar. Isso não acontece. Então, é muito importante que no processo de aquisição do idioma, você esteja preparado para isso. Você vai escutar e entender muito antes de conseguir falar. Alguém já tinha falado isso para você? Ok. A sua fala, vou falar da fala agora, né? A sua fala melhora assim que a sua escuta e compreensão melhora. E olha, é automático. É completamente automático, é sem esforço. Quanto mais você melhora a rapidez de compreensão daquilo que os outros falam, isso é que é importante. É mais importante para você escutar e entender o que você escuta das outras pessoas do que você conseguir dizer as coisas certas ou erradas. A fala é uma consequência da sua capacidade auditiva e não de você ficar estudando regras, conteúdos programáticos e depois achar que você vai lembrar delas ao falar naturalmente. Entender este conceito, ou seja, entender a diferença entre estudar inglês, que é o que eu tenho certeza, pela minha experiência, que é o que você tentou fazer durante todo o tempo, desde quando você decidiu aprender ou melhorar o seu inglês. Entender a diferença de estudar inglês para adquirir o idioma é fundamental para você que busca aprender e melhorar seu inglês, para que você mude sua perspectiva. Você busque fazer aquelas atividades que eu mostrei aqui, que se você observar, são muito mais atividades, são atividades muito mais envolventes, são atividades muito mais práticas e que eu garanto para você que vai te trazer uma melhor performance ao escutar e entender as outras pessoas falando inglês e conseguir falar. Se você continuar de verdade nessa coisa de estudar, anotar coisas e tudo mais, olha, eu garanto para você, não vai funcionar. E você pode aplicar isso que eu mostrei aqui para você, este processo, adquirir o idioma inglês, essas atividades aqui são as atividades que fazem você
conseguir entender melhor, com mais rapidez, com mais automatização, vamos dizer assim, é mais automático para você entender. O uso de tradução vai diminuindo com o tempo, e eu sugiro que você aplique estas atividades no método que você estiver usando, no material que você estiver usando. Porque você pode fazer, escutar e ler, descobrir sobre o que você escutou e leu, escutar, ler novamente, fazer perguntas, responder perguntas. Você pode desenvolver isso com qualquer material que te interesse. No meu caso aqui, do Agora Eu Falo, eu criei as Magic Stories exatamente para mastigar este processo para você. Deixar apenas você com o contexto e com a prática. Ok? Então você, ao usar as Magic Stories, você vai simplesmente escutar, ler, falar, perguntar, responder. É só isso que você vai fazer. Esse vídeo já ficou muito longo e ele serve para que você tenha talvez aberto os seus horizontes, abra sua visão sobre como que a gente adquire um idioma. No próximo vídeo, eu vou falar para você como que as Magic Stories funcionam e como que você pode utilizar as minhas Magic Stories que eu criei com todo carinho para que você possa treinar o seu inglês. Por enquanto, você simplesmente faça a digestão deste conteúdo que eu passei para você, e eu vou colocar aqui em algum lugar, ou na descrição, ou aqui em cima, o link para o vídeo onde eu explico este processo de aquisição de idioma utilizando as Magic Stories. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui e eu vejo você no próximo vídeo sobre o processo e o ciclo das Magic Stories. Alright? Thank you so much. Eu te vejo no próximo vídeo. Cheers!